Capítulo 4. Meu primeiro ano no colegial, minha amizade com o Roberto, o melhor colégio de toda a minha época de colegial, o meu melhor amigo Antônio Marcos, o Moitão e o Sebeque. Passaram-se muitos anos, a época de trevas em minha vida. O arrependimento dos pecados do mundo através da expiação de Jesus Cristo. Aproximadamente 1997. Era no ano de 1995 quando eu comecei a estudar. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. O primeiro colégio que eu comecei a estudar chamava Grupo Escolar Cândido do Xavier. Como era o primeiro colégio que eu estava estudando, então, para mim, era um sonho estar estudando e fazendo novos amiguinhos nesse colégio. Na época, o prefeito de Tianguá era o Gil Moita. A merendeira era a Dona Antônia. Na maioria das vezes, servia pão com ovo, cuscuz com sardinha ou com leite. Mas a sopa era a minha preferida. Eu sempre gostei de sopa, desde criança. Eu me lembro que nessa época tinha uma brincadeira chamada de Brincadeira da Bandeira. Nessa brincadeira precisava de um local bastante espaçoso, dividido no meio, que ficava a metade para o lado e a metade para o outro lado. De um lado ficava um bastão que representava a bandeira e do outro ficava o outro bastão representando também a outra bandeira. Um grupo de pessoas para o lado e um grupo de pessoas para o outro. O objetivo era quem pegar a bandeira que estava do lado do adversário e trouxesse para o seu lado mais primeiro, sim, ganhava a partida. Mas deve bem lembrar que não pode ser tocado pelo seu adversário, senão a pessoa que foi tocada fica parada no local que foi tocada. A hora do intervalo era das 9 às 9h30 da manhã. Quando batia o sino para o recreio, nós saíamos na carreira para merendar e, ao terminar de merendar, íamos brincar da bandeira. Eu lembro que uma prima minha também estudava nesse colégio e que ela sofria muito preconceito, Carminha sendo esse o nome dela. Sendo ela de cor escura, tinha um grupo de alunos que ficava chateando ela, chamando ela de chocolate preto, caroço de ata e dentre outros que não vale a pena relatar. Quando eu estudava no Colégio Cândido do Xavier, nós morávamos em uma das casas do seu Massaquia. Nós tínhamos um vizinho que esse vizinho tinha um filho chamado de Eliatar. Eu e Eliatar sempre íamos juntos para esse colégio. Quando nós íamos para o colégio, em vez de nós pegar a CE que ligava Tianguá ao Ubajara, nós íamos pelo um caminho que passava por dentro dos terrenos de seu Massaquia. Esse caminho era uma trilha por dentro das bananeiras, que dava acesso ao colégio. Sempre que eu ia mais o Eliatar, ele me batia tanto na ida como me batia na volta. E eu sempre falava para minha mãe, mas não adiantava. De tanto eu apanhar, certo dia, eu decidi ir pela CE. Ao andar em torno de 300 metros, eu estava em uma trilha na direita, passando pelo canavial e um rio. Depois de andar alguns metros, chegava no colégio. Nesse rio tinha um pé de azeitona e um pé de ingá, e que sempre nós íamos pegar essas frutinhas. Eu passei 2 anos estudando nesse colégio. Eu lembro que eu gostava muito da casa do meu irmão Degivaldo, que na época ele morava próximo ao polo de lazer, na rua do Manuel Ordônio. Eu gostava muito da casa do meu irmão, porque aonde ele morava tinha muitas crianças e o sítio Pitanguinha não tinha ninguém para eu brincar. Quase todo dia eu estava na casa do meu irmão. Quando eu ia para lá,
eu brincava muito com eles, sim, com essas crianças. Nós brincávamos do pau na lata, bandeira, peão, bola, bila e outros. Eu lembro que quando era na época de chuva, eu tirava toda a minha roupa e ia brincar na chuva pelado. Eu não tinha vergonha porque ainda era inocente das coisas. A mulher de meu irmão tinha um irmão do nome Roberto. Esse Roberto era muito meu amigo. Em todo local nós estávamos juntos brincando, nós só queríamos saber de brincar. Todo dia era a mesma coisa e todo dia nós íamos tomar banho no rio. Essa época, o meu irmão trabalhava na profissão de padeiro e o seu transporte era uma bicicleta. Na frente de sua bicicleta tinha uma buzina e ele sempre andava apertando a buzina para chamar os clientes. O meu irmão andava em muitos lugares. Certa vez, combinamos com algumas pessoas para tomar banho no rio do Manuel Ordônio. Na época, todos ainda éramos crianças. Já éramos entendidos das coisas certas e erradas. Quando chegamos no rio, tiramos nossas roupas e ficamos despidos e começamos a tomar banho. No rio passava uma ponte e era muito divertida pular de cima da ponte. Eu gostava muito e tudo para nós era uma aventura. Alguns falavam que o Manuel Ordônio era muito valente e que não queria ver ninguém tomando banho no seu rio, principalmente crianças. De repente, ele apareceu silenciosamente. Alguns que estavam em cima da ponte para pular, ainda deu tempo para pegar as suas roupas e correr. Mas quem estava dentro da água não deu tempo e nem percebemos a hora que ele chegou. Nós escutamos só os gritos dos meninos que estavam fora da água, gritando: "O Manuel Ordônio! O Manuel Ordônio!" Eu lembro que quem ficou dentro da água foi eu, Roberto, Juvenilson, conhecido como Buzina, Jacó e outros que não me lembro. Mas lembro que eram umas 6 pessoas. Ele pegou as nossas roupas e ordenou a todos passar dentro de sua casa, todos pelados. Ele disse que se nós não fizéssemos o que ele pedia, ele não devolvia as nossas roupas. Nós não tínhamos outra opção. Era isso ou passar por meio da rua pelados para chegarmos até em nossa casa. Nesse momento, passar pela rua, pois era o único acesso para chegar em nossa casa. Fazendo isso, todos da casa iriam ver todos nós pelados. A única opção era ter as nossas roupas de volta. Então, decidimos passar por dentro da casa do Manuel Ordônio. Nós estávamos muito nervosos e envergonhados, e ao mesmo tempo foi muito engraçado. Depois disso, ele nos devolveu as nossas roupas e fomos para casa e nunca mais voltamos a tomar banho no seu rio. Era 1998. Nessa época, eu não queria estudar, mas era preciso estudar. Por isso, comecei a estudar no colégio do nome Anexo 6. Eu não lembro quem me matriculou nesse colégio. Só sei que eu comecei a estudar nesse colégio. Eu não tinha uma boa educação familiar. Talvez tive, mas não da maneira correta de ser. Nessa época de estudo, nesse colégio, eu ainda morava com o meu irmão. O ano era de 1998. Eu gostava muito de morar com meu irmão, mas certo dia eu resolvi mexer em sua bolsa onde ficava o seu dinheiro. Eu pegava de R$1, R$2, enfim,
coisas que eu não me orgulho.